graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz em estar novamente com os irmãos, trabalhando com os irmãos nesse domingo. Quero colocar diante dos irmãos esse momento que nós estamos vivendo, nosso pedido em oração, né? E que os irmãos sempre lembrem em suas orações da igreja, dos irmãos que estão enfrentando a Covid, né, 19, os nossos irmãos em Cristo vizinho, igrejas vizinhas. Nós estamos tendo muita aflição em relação a isso, e graças ao Eterno, Deus tem sido fiel para conosco e misericordioso para conosco. Quero te convidar a estar orando, estar intercedendo pela vida de todos os irmãos da igreja e suas famílias, né? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos dar continuidade ao livro de Números. Essa semana nós não temos aniversariantes registrados, pelo menos na igreja, né? A relação de membros da igreja. E se houver alguém, receba a nossa congratulação, que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente e multiplicar bênçãos sobre a sua vida. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã e nesse dia que o Senhor possa tratar em nossos corações segundo a tua vontade. Muito obrigado, que o Senhor esteja conosco nesse estudo e que nós possamos cada dia mais crescer em graça, em conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero voltar um pouquinho no livro de Números, capítulo 16, que é extremamente importante esse momento que viveu o povo de Israel, porque essa rebelião de Corá, Datã e Abirão, ela traz um precedente muito importante para os nossos dias. Alguns pastores, alguns profetas, algumas pessoas gostam de usar esses textos para trazer a mesma força de ação e execução de Deus para os nossos dias. Cabe a mim dizer e referendar que o que traz e o que vem de força do que aconteceu na vida de Corá, Datã e Abirão é espiritual. Os irmãos lembram da máxima que eu gosto de usar, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então a letra da lei possa ter passado, mas Cristo veio cumprir essa letra da lei. Então nós temos também aí um aprendizado em relação a tudo isso, né? Corá, Datã e Abirão, motivados aí, levados por Corá, né, que foi o maior fomentador dessa rebelião, eles são levados a desprezar a Moisés, né? Que eles tratam Moisés como aquele que era não só Moisés, mas ele também queria uma ascensão dentro do povo. Então desafiaram a autoridade de Moisés e a ordem divina a respeito de Arão. Eram da mesma tribo dos levitas, né? E eles queriam também ter esse mesmo acesso. E aí no verso 3 diz que e se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor, assim, eles trazendo esse texto, eu logo me lembro de Pedro, né? 2 Pedro 3,9, que fala que nós somos o povo eleito, a nação eleita, o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real, né? E muitas pessoas trazem exatamente nesse momento, nesses embates, a discussão exatamente nesse ponto de que lá com Corá, ele requereu a mesma autoridade de Moisés e Arão, principalmente a de Arão, que era mais ligado a ele, né? E ele exige isso e vai de contra a Moisés e Arão. Consequentemente, receberam da parte de Deus aquilo que eles mereciam, né? A justa condenação, os versos 31 a 35 aí, né?
No verso 10, eles vão procurar o sacerdócio, né? Vão requerer para eles o sacerdócio, dizendo que não era só o direito de Arão, mas eles também queriam ser. Verso 10, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Então eles já tinham um ministério dentro do tabernáculo, dentro de toda aquela organização que Deus já tinha, e eles queriam o ministério de Arão. E isso é muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós precisamos estar atentos aos dons espirituais que Deus nos deu, e nós precisamos usá-los aonde Deus quer que nós usemos. Então, isso sirva muito de lição para nós, o espírito da lei, né? Para que a gente possa aprender com eles. E aí, depois de toda essa discussão, Deus aplica a sua justiça e condenação contra eles, né? E as suas casas, os filhos de Corá, eles não perecem, né? Eles, por algum motivo, no verso 26, se eu não me engano, e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas dos ímpios, né? Homens, e não toques nada do que é seu, porque porventura perecereis. E aí, lá no capítulo 26, verso 11, afirma que os filhos de Corá, eles não estavam aqui nesse momento e não foram consumidos pela terra, tragados pela terra, né? Por algum motivo eles saíram, não concordaram com a posição de seu pai, de Corá, e eles se distanciam disso e por isso não estão aqui nesse momento. Do verso 31 ao 33, então a terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abirão e suas famílias e pertences, desceram vivos à sepultura. E aí a ação extraordinária de Deus executando o julgamento, né? As pessoas que tinham ido com Corá, Datã e Abirão, em torno de 250 líderes, eles vão à afronta da tenda no dia seguinte. Lá no verso 35, faz favor aí comigo, verso 35, dá uma olhadinha aí. Então, o Israel no 34 foi clamar, fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura nós não trague a terra a nós? Então saiu o fogo do Senhor, verso 35, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então se tornou uma disputa entre aqueles que queriam ser e aqueles que eram. Então uma coisa precisa ficar bem latente na vida de nós, estudantes e servos de Deus. Exemplo, a minha vida como pastor, a sua vida como diácono, Deus te chamou para essa função. Não basta eu querer, Deus precisa estar no negócio. E aí o fogo consome esses 250 homens que ofereciam incenso, né, para fazer essa disputa aí entre Datã, Corá, Datã e Abirão, e eles acabam sendo consumidos pelo fogo. E além disso, morre mais uma quantidade de pessoas, em torno de 14 mil, por causa dessa desobediência toda, né? Bom, era um destaque que eu queria fazer aí, coisa rápida, né? E verso 41 a 50, quando o juízo divino caiu sobre Corá e seus cúmplices, os israelitas queixaram-se de Moisés, como se ele fosse a causa do juízo. E os israelitas foram tão enganados pelos rebeldes que passaram a acusar esses Moisés e Arão, e o povo de Deus precisa de discernimento para evitar seguir a líderes que não provêm de Deus. E aí os falsos mestres nos dias de hoje, né? Versos 41 a 50. Mas no dia seguinte tinha morrido Corá, Abirão, Datã e suas famílias, familiares e todos das suas tendas. Tinha morrido os 250 com o fogo do Senhor em frente ao tabernáculo. E aí no dia seguinte a congregação dos filhos de Israel, verso 41, murmurou contra Moisés e Arão, dizendo:
vós matastes o povo do Senhor. 42, e aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. É incrível como esse povo é um povo rebelde, né? Um povo que não conseguia aceitar a vontade e obediência a Deus, né? Levantai-vos do meio dessa congregação, verso 45, e consumirei no momento. Então Moisés e Arão se prostram em terra, no verso 46, e clamando a Deus. Enquanto Deus está agindo em consumir aquelas pessoas, Moisés pede a Arão para tomar o incensário, no verso 46, e põe fogo nele, no altar, e entra no meio do povo, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, pedido de perdão, né, por aqueles pecados, porque grande indignação saiu diante do Senhor, que já começou a praga. E Arão corre, começa a passar o incensário no meio, né, a expiação pelo povo, e a praga começa a cessar no verso 48. O verso 49 diz para nós que naquele dia morreu 14.700 pessoas, fora os que morreram por causa de Corá, né? Então a ação de Deus é muito contínua, Deus fala, precisa obedecer. Mas os israelitas não eram muito assim não, né? Bom, vamos adiante, capítulo 21, verso de 1 a 35. O verso de 1 a 3, os israelitas destroem os cananeus, né? E aí entram depois vamos dizer assim, num momento de paz com Deus, né? E eles entram em batalha. No verso 4 ao verso 9 do mesmo capítulo 21, surge aí as serpentes ardentes, né? E a serpente de metal que Deus manda Moisés fazer, né? A serpente aqui, e aí, irmãos, em nome de Jesus Cristo, me ouça com amor, Moisés não fez um Deus, uma imagem de um Deus. Moisés fez um símbolo de pecado julgado. O bronze alude a esse julgamento divino, como se dava com o altar de bronze lá, se não me falha a memória, de Êxodo 27, capítulo 27. E também, da mesma forma, no mesmo capítulo 27, a bacia de bronze simbolizava esse julgamento e essa limpeza. Então essa serpente de bronze é um tipo de Cristo que se fez pecado por nós. Aí eu lembro de João capítulo 3, 14 e 15, né? Pois levou sobre si esses nossos pecados, tá? E interessante que a gente assim começa a tratar dessas coisas, né? Esse verso 5 falou contra Deus e contra Moisés. Esta é a 11ª mão. Aqui a gente tem assim uma tentativa muito simples para tentar explicar isso. Como Balaão era um feiticeiro e ele fazia altares para todos os deuses, nada senão a justificativa de que Balaão estaria aqui fazendo como lá no Areópago, né, ao Deus desconhecido. Então, vou fazer um altar, vou fazer a todo mundo, vou agradar todo mundo. E aí pode indicar essa palavra dele, né, Senhor meu Deus, a sua adoração a muitos deuses, incluindo a esse Deus dos hebreus, que ele ainda não conhecia, mas já tinha ouvido falar. Então as escrituras relatam Balaão como homem cujo o fator motivante era a ambição, né? Ele ambicionava coisas, né? Ambicionava principalmente a riqueza. E aí a ira de Deus se acende no momento em que Deus diz a Balaão para que ele vá com os homens que foram contratá-lo, mas era para Balaão aguardar esse momento para sair, mas ele logo no dia seguinte monta, pega a sua jumenta e já abalrou a sua jumenta, coloca
ela para andar, e Deus se ira, acende a ira de Deus. E aí vem a famosa história de Balaão, né, em que a jumenta fala, capítulo 22, verso 28, a jumenta reclama, na verdade, né, o Senhor abriu a boca da jumenta e que diz: que te fiz, que me espancaste 3 vezes? E aí essa jumenta já tinha visto o anjo do Senhor no meio do caminho, coisa que Balaão não tinha visto, né? E assim a famosa história da jumenta de Balaão. Balaque, capítulo 23, traz a pedido de Balaão, edifica 7 altares, né? E faz ali holocaustos a Deus, a deuses, para tentar, né, trazer a ação da maldição sobre os filhos de Israel. E aí Balaque ouve de Balaão que ele não poderia, né, fazer essa profecia de maldição contra esse povo por causa do Senhor. Então, no capítulo 23, 18 a 24, de 1 a 25, nós temos as profecias de Balaão, que são muito interessantes. No capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem, né, para que se arrependa, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E assim a gente lembra também de uma outra palavra de Deus a respeito disso. Deus nunca falha e Deus está sempre agindo na preservação dos seus filhos, né? Deus tem sempre esse agir. O 24:2 veio sobre ele o Espírito de Deus. Isso também é interessante. Se ele era um feiticeiro, a vinda do Espírito sobre Balaão aqui não equivale à plenitude do Espírito Santo, e nem porque, tá, é uma ação do Espírito de Deus usar Balaão. Então o Espírito veio sobre ele para fins de revelação, para falar a ele, não para confirmação dele como profeta. Deus, para cumprir seus propósitos, certas vezes usa pessoas que nem estão vivendo em retidão diante dele. Por isso que às vezes a gente brinca, né, que vem uma pessoa do mundo e fala a nós uma palavra de verdade, e nós dizemos que Deus usa a jumenta de Balaão até os dias de hoje para nos chamar a atenção, né? No capítulo 25 de Números, nós temos os israelitas pecando com as filhas dos moabitas, né? Como Balaão não tinha conseguido amaldiçoar, para de certa forma conseguir algum benefício, ele dá a ideia de inserir dentro do acampamento as mulheres para que elas pudessem perverter, né, os filhos de Israel, inclinando eles a deuses, né, fazer adoração a deuses e a beber junto com elas, para que eles assim pudessem cair, né? Lá no capítulo 25, versículo 2 e 4, eles inclinou-se aos seus deuses, né, por causa do pedido delas, com certeza, e o povo comeu, inclinou-se ao Deus delas, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 4, disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Este versículo revela a intensidade da indignação de Deus contra os cabeças ou líderes do povo do seu concerto. Foram executados por causa do seu comprometimento, do seu comportamento escandaloso, né, e abusivo. Tinha que corrigir, não corrigiram, foram omissos, e aí muitos outros pedidos, né, que a gente poderia dizer quanto a essa separação
da imoralidade sexual que eles não obedeceram, né? No verso 11, a história de Finéias, né, que atravessa a mulher que estava na tenda com um hebreu. Cosbe era o nome dessa mulher, né? Interessante que esse israelita, como diz o texto, né, do verso 14, morto, foi com a medianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E ele sai assim como ligeiro, a coisa está acontecendo, a briga está acontecendo, e ele vai para a tenda com essa mulher e acabam morrendo os dois. 26, capítulo 26 de Números, vamos tentar fechar aqui. De 1 a 51, Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. O verso 52 a 56 é a lei acerca da divisão da terra, né? E aí começam a aparecer as leis acerca das heranças. Deus anuncia a morte de Moisés no capítulo 27, do verso 12 a 17, e anuncia Josué como sucessor de Moisés. No capítulo 28 começa a história de alguns, chamam assim, eu costumo dizer que é extremamente, eu imagino que esse átrio onde eram feitos os sacrifícios, né, era um local extremamente mal cheiroso por causa do sangue, por causa dessa sensação de morte, né, ambiente de morte desses animais. No capítulo 28, do verso 1 ao 8, fala sobre o holocausto perpétuo. E eu fiz assim um quadro, assim como os outros capítulos, só para a gente ter uma noção da quantidade e do que era para ser levado a esse holocausto. Então, essa festa do holocausto perpétuo era para se fazer com 2 cordeiros. O Senhor falou, deu a ordem, né, aos filhos, trazer essa oferta do manjar para as ofertas queimadas, o cheiro suave diante do Senhor. Esta é a oferta queimada que ia oferecer ao Senhor, 2 cordeiros, um de manhã e outro à tarde, 2 litros e 200 ml de flor de farinha, 900 ml de azeite e 900 ml de vinho, para cada cordeiro que seria sacrificado, né, nesse dia. Tá? E os seus descendentes assim o fariam. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Os irmãos viram que o texto não é repetitivo, mas ele é ordenativo. Então, a gente tem lá 2 carneiros, a festa das trombetas, né, do tabernáculo, festas solenes, todas elas aí, festa nos sábados. Então a gente tem 2 carneiros, 4 litros e 400 ml de farinha misturada com azeite, 1 litro e 800 ml de vinho, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros, para 6 litros e 600 ml de flor de farinha misturada com azeite para cada novilho, 1 litro e 800 ml de vinho para cada novilho, 4 litros e 400 de flor de farinha misturada com azeite para cada carneiro, 1 litro e 200 de vinho, 2 litros e 200 de flor de farinha com azeite para cada cordeiro, 900 ml de vinho para cada cordeiro. E assim foi sendo feita a ordem de Deus, né, como deveria ser feito e o que deveria ser tratado. Bom, irmãos, a gente não tem tempo de tratar de tudo, né, mas eu deixo aí para os irmãos poderem ver depois com mais calma, né, que a gente tratou, a gente pode até falar. E isso aqui é muito importante, o castiçal, e cada ponta dela, cada lâmpada, né, um sentido de Páscoa, de festa, tempo determinado para cada uma delas, e as 7 festas principais do povo de Israel, da Páscoa, dos pães asmos, das primícias do Pentecostes, vai sair lá no Novo Testamento, né? E aqui tem 8, outro nome que era uma festa depois da primícia,
que aí depois passa a ter o nome de Pentecostes, e ainda que era a festa dos 50 dias, a festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo. É extraordinário a compreensão disso quando a gente olha para Jesus Cristo, né? Tá? E aí a nossa intenção é que a gente sempre observe que tudo aponta para Cristo, tá? Tudo aponta para Cristo. Assim, um destaque aqui é bacana, para vocês depois dar uma olhadinha aí, é o despojo de guerra, né, contra os midianitas. 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos, 32 mulheres virgens, que foram aí despojo de guerra, né? E a separação disso, a distribuição de tudo isso, tá? E todas essas coisas você precisa olhar isso sempre com a visão de apontar para Jesus Cristo, né? Aqui eu trago a rota, né, que foi feita desde a saída de Ramsés Zoan em Pitom, na região de Gozém, no Egito, até a entrada para a Terra Prometida, né? Tá? Bacana, irmãos, as cidades de refúgios. Bom, infelizmente a gente não tem tempo. Deus abençoe grandemente, né, a sua vida, e continue lendo, continue fazendo os estudos da palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, graça te damos e clamamos as tuas misericórdias sobre a nossa vida. Que o Senhor possa tratar em nós e que nós cada dia mais dispostos a aprender da tua palavra. Motiva o nosso coração a estarmos cada vez mais lendo e meditando na tua palavra para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe grandiosamente.